abençoados em Cristo Jesus, sou Ivan Costa do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente aqui, amados, para mais um vídeo acerca da Palavra de Deus e dessa vez estaremos falando acerca de Lúcifer. Amados, não sei se você já sabia, mas Lúcifer não está se referindo a Satanás, a diabo, como diz as pessoas por aí. Então, pessoal, desde já eu peço aos amados irmãos que peguem suas Bíblias e nos acompanhem em nossos estudos. Amados, olha, eu sempre tenho falado para quando nós pegarmos a Bíblia para estar lendo, nós atentarmos sempre para cada costume, cada usos e costumes, porque assim a gente fica mais bem alicerçado para interpretar a palavra de Deus, porque isso é necessário. Durante muitos anos a gente tem ouvido aí nas chamadas igrejas as pessoas pregarem Lúcifer como um anjo caído do céu. E eu, quando era criança, eu me lembro quando falar de Lúcifer, só de falar de Lúcifer, para mim já era o fim do mundo. Eu já perdia sono. Mas de lá para cá as coisas mudaram, porque eu busquei, aprofundei nos estudos da palavra de Deus. E hoje isso para mim já não existe. Amados, nós em graça nós temos o objetivo de levar informação aos nossos amados irmãos, e para isso nós temos que fazer pesquisas, tem que aprofundar nos estudos. Nós não podemos ficar só no que está na Bíblia, só no que os outros falam para a gente tem que pesquisar também. E essa palavra Lúcifer a gente pesquisou e hoje a gente iremos falar aí acerca de Lúcifer. Olha, eu não sei se você já pesquisou na sua Bíblia, se você já encontrou essa palavra Lúcifer na sua Bíblia, nessas Bíblias tradicionais aí. E não sei se você sabe também, mas antigamente tinha até pessoas com o nome de Lúcifer. É verdade, pessoal. Antigamente tinha pessoas que tinham esse nome. Devido a essa má interpretação, as pessoas pararam de se registrar com esse nome, os seus filhos. E uma dessas passagens, eu quero estar lendo aqui para os amados irmãos, é de um bispo da Igreja Católica, que diz assim, é o bispo Calaritano, foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e é um santo cristão conhecido, sobretudo, pela sua oposição ao arianismo. Então, ele era um bispo da Igreja Católica. Uma capela foi levantada com seu nome e dedicada a São Lúcifer, que é ele, né? Dedicou a ele. Antigamente fizeram uma capela aí e dedicou essa capela o nome de São Lúcifer. Se os amados irmãos pesquisar aí, vai encontrar aí. Então, pessoal, esse erro de interpretação, ele surgiu quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o latim, por São Jerônimo, a pedido do Papa Damas. Aí de lá para cá, isso foi no século IV, V, que ocorreu isso daí. Então de lá para cá, foi se estendendo, e ninguém procurou adequar isso daí. Até porque a Igreja Católica não tem interesse em revelar toda essa verdade. Mas nós podemos pesquisar aí, que tem hinos falando acerca de Lúcifer, tem bandas com o nome de Lúcifer, tem pessoas, pessoas com o nome de Lúcifer, e até filmes, né? Então a falta de conhecimento impede as pessoas de conhecer toda a verdade. A falta de pesquisa, as pessoas deixam de conhecer a verdade. Olha, amados, o nome Lúcifer, ele vem do latim. Lúcifer, do latim, Lucifer, portador da luz. É um termo de origem latina para o planeta Vênus.
que aparece nas traduções da Bíblia Vulgata, de São Jerônimo. No cristianismo, o nome ficou associado a Satã, devido à interpretação de uma profecia do livro de Isaías, que falava sobre a queda de um dos reis da Babilônia. Então, acreditamos aí que é o rei Nabucodonosor II. Então, abençoado, hoje nós estaremos falando aí que o título do nosso vídeo aí, Jesus é Lúcifer. É isso mesmo. Jesus, né, é Lúcifer. Ele também é Lúcifer. É Lúcifer. Ele é o portador da luz. Então, como a gente acabou de ver aqui, Lúcifer, do latim, se refere ao portador da luz. E não como diz por aí, que é um anjo que caiu do céu e tal, que se rebelou contra Deus e Deus jogou ele na terra. Não tem nada a ver, pessoal. Vamos ler aqui em nossas Bíblias tradicionais algumas passagens que fala acerca da estrela da manhã, que na verdade se refere muitas das vezes que se refere a Jesus Cristo também. Olha, essa palavra Lúcifer, ela aparece apenas 6 vezes na Bíblia Vulgata. E uma dessas passagens que está falando acerca de Lúcifer, mas aqui está de outra maneira, é Jó 11:17, que diz assim: e a tua vida será mais clara do que o meio-dia. A escuridão dela será como a alva. Aqui, abençoado, está se referindo ao amanhecer. Algumas pessoas ainda do sistema religioso, eles pegam essas passagens que nós estamos lendo aqui para dizer que é Lúcifer, é o anjo que caiu do céu. E daqui a pouco eu vou estar lendo a passagem mais usadas pelos religiosos para sustentar esta mentira de que Lúcifer é o anjo que caiu do céu. Então, eu peço, pessoal, acompanhe aí a leitura, pegue sua Bíblia e vamos acompanhando aí com a leitura. Vamos lá. Acabamos de ler Jó 11:17, vamos à próxima passagem aqui, que está em Jó também, né? 38:32, que diz assim: ou fazeis sair as constelações a seu tempo, e guiar Ursa com os seus filhos, com seus filhos. Aqui está falando de estrelas. Outra passagem, abençoados, está também em Salmo 110, versículo 3, que diz assim: o seu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Aqui, abençoado, está se referindo ao amanhecer. Não está se referindo a um anjo que caiu do céu, que se rebelou contra Deus. Então, eu peço aos amados irmãos que prestem bastante atenção, que o objetivo do nosso vídeo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o objetivo do nosso vídeo aqui é dizer que Lúcifer não é diabo, não é Satanás. Lúcifer também é Jesus Cristo, igual nossos amados irmãos aqui está acompanhando a leitura. Você pode pesquisar na sua Bíblia que você não vai encontrar essa palavra Lúcifer, a não ser que você tenha a Vulgata Latina. Aí sim, você vai encontrar. Olha, em Apocalipse 2:28, nós sabemos que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu ao seu servo João. Então, aqui está falando de Jesus Cristo. Olha aqui. Apocalipse 2:28. Também lhe darei a estrela da manhã. Está se referindo à estrela da manhã. Essas passagens, abençoado, volto a dizer, são passagens que nós podemos interpretar acerca de Lúcifer. Olha aqui, 2 Pedro 1:19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazei em estar atentos,
como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Amados, se pegar a Vulgata Latina, vai estar até que Lúcifer surja em vossos corações. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, amado. Isso aqui é João, o livro histórico de João 2. 2 João 1, 19. Está se referindo a Jesus Cristo. Vamos lá. Olha, para aquelas passagens que algumas pessoas dizem que se refere ao anjo caído, que se rebelou lá no céu contra Deus e Deus jogou aqui na terra, está aqui em Isaías 14, verso 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostravas as nações. Então, abençoado, para que nós entendamos melhor essas passagens, eu vou estar lendo só o versículo 1 de Isaías 13, que diz assim, Isaías 13, 1, oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Eu li essa passagem aqui, abençoado, porque ela é o início. Os irmãos podem estar lendo aí todo o versículo 13, todo ele, para entender melhor. Ele é o princípio do versículo 14, começa no 13 aqui. Então os amados podem estar fazendo a leitura aí, que está se referindo ao rei de Babilônia, e não referindo ao anjo caído, como diz por aí nas chamadas igrejas. Olha aqui, amados. Agora vamos ler Isaías 14, do verso 1 a seguir, para dar um melhor entendimento. Diz assim: pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram. Cativarão aqueles que os cativaram. E dominarão os seus opressores. Até aqui, amado, tudo bem, mas daqui a pouco vai começar já a falar acerca do rei de Babilônia, assim, mais profundamente. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teus trabalhos e do teu tremor e da tua servidão com que te fizesse servir, com que te fizeram servir. Então, abençoado, aqui já começa, por exemplo, aqui está falando aqui, dar descanso. Dar descanso a quem, amado? Se for um anjo caído, dar descanso, então quer dizer que ele cansa. Então, por aí, amado, já começa a descambar para um lado bem diferente do que as religiões pregam por aí. Ao 4. Proferirá essa palavra contra o rei de Babilônia. E dirás, olha, abençoado, prestem bastante atenção, vou ler de novo aqui. De quem está falando essa profecia de Isaías 14? Proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor? Como cessou a tirania? Amados, prestem bastante atenção. Está falando de quem, amado? Está falando de um anjo caído, como dizem por aí? Não, amado. Está literalmente falando do rei de Babilônia. Nós não podemos pegar isso daqui e falar que isso daqui está se referindo a um anjo caído, Satanás, o diabo, que caiu, como dizem por aí. Nós não podemos fazer isso aqui, porque está muito claro.
As pessoas estão aí dentro de uma religião sofrendo com opressão, com tortura psicológica aí acerca de diabo, Satanás que caiu, que está aí assolando as nações, porque as pessoas muitas das vezes, elas não querem ler. Eu sei, eu até entendo, porque há uns anos atrás, amado, quando eu pegava uma Bíblia, que eu olhava um livro grosso daquele, eu desanimava. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente é usado pelo Espírito Santo para levar uma mensagem a outra pessoa, é assim. A gente dedica, a gente pesquisa, a gente mergulha de cabeça, vai fundo. O Espírito Santo de Deus não deixa a gente quieto, faz com que a gente pesquisa, porque é muita responsabilidade, abençoado, eu chegar aqui e pegar essa passagem aqui e mentir para os amados irmãos. É muita covardia, é muita falta de responsabilidade. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Não dá para mim pegar isso daqui e torcer, falar que está se referindo a um anjo bonito que estava lá no céu, que se rebelou contra Deus, e Deus irou contra ele e jogou ele por terra. Está muito claro, amados, que está falando do rei da Babilônia. Como pode as pessoas verem isso daqui e não aceitar? Amados, é preciso nós, que conhecemos um pouco da palavra de Deus, entrar em ação e levar mais mensagem aos nossos irmãos e deixar que o Espírito Santo de Deus manifeste na vida deles e eles venham despertar desse sono que puseram na vida deles. Então, abençoado, eu peço aos amados irmãos aí que compartilhem esse vídeo, ok? Vamos lá, abençoado. Olha, eu vou ler de novo aqui para os amados entenderem. Isaías 14:4. Proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania, como cessou, ou seja, como que ele cessou? Mas para frente a gente vai ver como que ele cessou. Mas desde já eu já vou dizendo, meu senhor, ele morreu, por isso que cessou. 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e os cetros dos dominadores. Já quebrantou. Já. Cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações, com a perseguição irresistível. Amados, prestem atenção, bastante atenção nesse versículo. Vou ler novamente. Olha aqui, Isaías 14:6. Olha o que está dizendo. Prestem atenção. Cetro que feria os povos com furor. Isso aqui é no céu ou na terra? Se for no céu, está errado, porque está falando de povos lá no céu. Com açoites incessantes. Açoites incessantes no céu. E que em ira dominava as nações. Como que nós podemos pegar essa passagem aqui e falar que isso aconteceu lá no céu? Não dá para saber que... Não tem lógica uma coisa dessa, acontecer tudo isso lá no céu. E se é aqui na terra? Esse ser é espiritual ou é físico? E aí? Então, abençoado, isso é mais uma prova que está falando de algo físico do rei de Babilônia. Com a perseguição irresistível. Poxa, gente, lá no céu isso, pegar isso daqui e pregar para as pessoas que isso daqui aconteceu no céu, como que eu vou... Mas eu sei o que acontece, pessoal. Eles pegam só essa passagem aqui, ó, como caixa do céu, ó, estrela da manhã. Pronto. Eles pegam isso daqui e falam que aconteceu lá no céu.
Eles pegam isso aqui e aplicam e as pessoas acreditam que é realmente desse jeito que aconteceu. Agora, se você pegar aí Gênesis, vê se lá no princípio houve rebelião no céu. Gente, acreditar que isso aconteceu, gente, uma rebelião no céu, é acreditar que Deus está dormindo, é acreditar que Deus é fraco, é acreditar que Deus é covarde de pegar um ser maligno, jogar na terra, onde ele estava já preparando um lugar para colocar seus filhos. Quem faria uma coisa dessa? Quem faria uma coisa dessa? Eu não faria com meus filhos. Comprar uma casa, pôr meus filhos lá, e antes disso eu jogar pôr um bandido lá para ficar atormentando ele a vida toda, falar, ó, isso daí é para vocês andar na linha. Se você não andar na linha, ele vai pegar e matar vocês, vai fazer e acontecer com... Gente, não dá, não cabe. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Vamos lá. 7, Isaías 14, 7. Toda a terra descansa e está sossegada. Amado, eu peço aos amados irmãos que prestem atenção nessas frases e associe-se com algo celestial e algo terreno. Vê se dá para associar uma coisa com a outra. Por exemplo, a gente pegar essa passagem aqui. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompem em brado de júbilo. Ué, pega isso aqui e compara com coisas espirituais. Não bate. Por que que não bate? Está falando do lá de cima, onde a luz é inacessível? Ou estou falando daqui da terra? Vamos lá. Até as feias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, desde que ele morreu, ninguém subiu lá para fazer maldade mais. Ou seja, está falando, subiu no céu? Não, amado. Eu peço, abençoado, que prestem bastante atenção e faça a comparação. Se isso aqui, tira suas dúvidas e tira suas próprias conclusões, se está falando de um ser celestial ou de um ser terreno. Mas eu já disse aí no começo que está falando do rei da Babilônia. E eu já li algumas passagens ali que fala da estrela da manhã, estrela da alva, e que na Bíblia Vulgata Latina e se refere a Jesus. Lá sim fala Lúcifer, literalmente. Em outras Bíblias, nessas Bíblias tradicionais aí, fala estrela da manhã, estrela da alva. Então, quando é na Vulgata Latina, lá é literalmente descrito Lúcifer. E nas nossas Bíblias normais, fala estrela da alva, estrela da manhã. Olha aqui, amado, Isaías 14, 9. O Seol, desde o profundo, se turba por ti, para sair ao teu encontro, na tua vinda. Para aí. Para e pensa. Se está falando de Lúcifer, aquele anjo caído. Não. Não está. Ele despertou por ti os mortos. Presta atenção, mano. Faça esse questionamento com você aí mesmo. Todos os que eram príncipes da terra, ele fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Está falando de quem, mano? Vou deixar essa pergunta para o amado responder. E eu faço questão, peço até aos amados que comentem abaixo aí do vídeo. Estes todos responderão e te dirão, tu também está fraco, como nós, e te tornaste semelhantes a nós. Está falando de quem, abençoado? Dos reis, os reis da terra, que morreram e que estava, metaforicamente falando, que estava esperando o rei de Babilônia morrer, né? Está falando aqui no versículo 9, aqui, o Seol, desde o profundo, se turbou por ti,
para sair ao teu encontro, ou seja, era tão esperando ele lá, né? Isso é metaforicamente falando, isso, né? Mas, e os reis da terra também, está falando aqui, também está fraco. Aqui, ó, e todos os responderão e te dirão, tu também está fraco, como nós, e te tornaste semelhantes a nós, ou seja, ossos putrefados, né? Vamos lá, pessoal. Está derrubado ao Seol, até o Seol. É a tua polpa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti. Amado, presta atenção nisso aqui. Vê se está falando desse ser que é pregado no sistema religioso. Esse ser invisível que caiu do céu e que está aí atormentando todo mundo. Presta atenção, vê se está falando desse ser aí. Olha aqui, amado. Está derrubado até o Seol, a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Amados, prestaram atenção? Os bichinhos, como que pode um ser ter o bichinho estendido, o bichinho por cima? Não dá para entender, não dá. Até quando, amados, vocês vão continuar sendo enganados? Até quando? Agora vem o versículo chave para o sistema religioso: enganar o povo, mentir, passar medo, amedrontar, aterrorizar, infernizar a vida das pessoas. Porque eles lêem só isso aqui e mandam fechar suas Bíblias e ninguém fala mais nada. Que diz assim, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Só que eles pegam, quando algumas pessoas conhecedoras da palavra, mas por maldade, eles sabem que essa passagem aqui, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, na Vulgata diz, como caíste do céu, ó Lúcifer. Aí sim eles usam isso daqui. Porque lá está escrito, Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações. Viu, amado, que está falando do rei da Babilônia, que caíste por terra, vós que prostrava as nações. No céu tem nações, amado? Não tem. Lá não tem. Aqui está falando do rei da Babilônia. Não dá mais para continuar enganado. Só fica enganado quem quiser. Quem quiser. Vamos continuar. E tu dizias no teu coração. Olha aqui, outra passagem aqui que eles usam também para sustentar suas mentiras. É outra passagem. Que diz assim. Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Essa passagem aqui eles usam porque diz que ele estava tramando contra Deus para sentar no lugar de Deus. Gente, isso é um absurdo. Pegar isso daqui e achar que Deus está lá de boa e alguém está tramando contra ele, gente. Isso é de uma tamanha ignorância que não tem lógica uma coisa dessa. Mas eles pegam justamente essa passagem aqui, olha aqui, eu subirei aos céus, acima das estrelas, de Deus exaltareis o meu trono. Então eles falam, não, olha, isso aqui mente, como João 10:10, né? Eles falam que o diabo vem ensinar para matar, roubar e destruir. Mas a gente fala assim, onde está escrito? Ah, você sabe ler, ué. Você vê, ué. Você sabe onde está, ué. É assim que eles falam. Aí você pega e mostra para eles e fala, não, mas isso aqui não é assim que você entende. E por aí vai. Tem que parar, mano. Nós temos que cessar esse povo. Nós vamos acabar com ele? Não.
mas temos que combater o máximo possível. O máximo possível. E se possível, sim, zerar. Até que toda a palavra de Deus fala que todos chegar a um pleno conhecimento da palavra de Deus, do Filho de Deus. Então é possível sim. Mas depende de mim, depende de você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, depende de nós. Amado, o conhecimento que você tem da graça, fala. O conhecimento que você tem da graça, faça vídeo, poste, porque alguém possa ver. Hoje é a maneira que nós temos aqui para nós levar a palavra de Deus, é através do YouTube, através do Facebook. Hoje nós temos mais acesso, hoje nós temos como fazer isso que chega mais rápido a muitas pessoas em poucos minutos, poucos segundos. Só depende de nós. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Olha aqui, 14, Isaías 14, 14. Subirei acima das nuvens, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui, amado, era o rei de Babilônia querendo se exaltando, querendo ser Deus, falando que ia subir. Ele estava se exaltando demais e Deus derrubou ele. Por quê? Isso é um absurdo. A pessoa se exaltar dessa forma e ficar de graça, não vai ficar, pessoal. Não vai ficar. Essas pessoas que estão se exaltando, se endeusando por aí, a hora deles vão chegar. A hora deles vão chegar. Então, as pessoas pegam isso daqui e atribuem a um ser que foi jogado do céu para cá, que não tem fundamento em lugar nenhum. Vamos para o 15 aqui. Aqui no 14 fala que semelhante ao Altíssimo. Era o rei de Babilônia querendo ser semelhante ao Altíssimo. Não tem nada a ver com esse Satanás que o sistema prega por aí. Não tem. Toma, nós podemos ver aqui que está falando do rei de Babilônia. E não de um ser invisível que o sistema prega. Vamos lá. Contudo, levado será ao Seol, ao mais profundo do abismo. Vai levar o diabo ao Seol. Seol, amados, é aquele lugar onde jogava os mortos ali. Muitas pessoas, os malfeitores da época, eram jogados ali no Seol, ali, onde jogavam lixo, então ficavam por ali. Eu quero fazer um vídeo falando acerca do Seol, o bicho que nunca morre, o fogo que nunca... Eu quero fazer em breve aí um vídeo falando acerca disso daí, para os amados irmãos aí. Então, não vou entrar nesses detalhes agora, não. 16. Os que te viram, te contemplaram, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reis? Amados, isso aqui não está falando de quem? Está muito claro para você, não está? Eu creio que está. 16, vou ler lá na frente. É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Está falando do rei de Babilônia. Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades. Está perguntando. Que a seus cativos não deixava ir solto para as suas casas? Está perguntando, é esse? É esse? Porque morreu. Todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo. Se está falando de diabo, de Satanás, abençoado, está se referindo a quem aqui? Estou falando de túmulo, que desceu, que morreu, que chegou lá. Agora todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, como cada um no seu túmulo. Está falando do rei da Babilônia. Volto a frisar novamente. 19. Mas tu és lançado da tua sepultura, como o renovo abominável, coberto de mortos, atravessado a espada. Aí eu te pergunto, Satanás foi atravessado a espada? Satanás foi coberto de mortos? Amados, isso aqui está se referindo ao rei de Babilônia.
Eu acho que não há tanta necessidade de eu estar comentando, porque já está muito claro. Porque se fosse um ser caído, como as denominações religiosas pregam por aí, aqui está falando, e lançado da sepultura. Ué, está falando aqui, coberto de mortos, atravessado da espada. Como? Esse ser invisível que diz que está por aí, que foi jogado aí na terra, porque eles pegam essas passagens aqui falam que foi jogado por terra. Como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. 20. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Olha, presta atenção agora acerca da descendência do maligno. Prepararei a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidade. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Até a descendência ia ser estipada, ia ser aniquilada. Eu exterminarei de Babilônia o nome e o sobrevivente, o filho e a neto, diz o Senhor. E reduzir-la-ei a uma posição de ouriço e a lagoas de águas, e varrei-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui, pessoal, já está falando da descendência desses reis. Eu peço aos abençoados aí que continua com a leitura. Olha aqui. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Abençoado, como pode um ser poderoso como o Criador do céu e da terra passar despercebido, como diz por aí nas chamadas igrejas, que Lúcifer é o anjo que caiu do céu, que era bonito e tal, que era o diabo, que foi jogado na terra? Como que... Olha aqui o que o Senhor está dizendo aqui. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como pode um ser tão poderoso desse deixar tudo acontecer sem saber de nada? Pergunte a você mesmo aí. E responda aí para você mesmo. 25. Quebrantarei o assírio na minha terra e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre toda a nação. Amados, pois o Senhor dos Exércitos determinou, e quem o invalidará? Amado, a você que está aí fazendo parte de um sistema religioso e acredita que Deus não percebeu, né? Acredita nessa conto de, sei lá, de mentira aí, que se rebelou lá no céu e Deus não sabia nada. Olha, sinceramente, como que você interpreta essa passagem aqui? Isaías 14, 27. Pois o Senhor dos Exércitos determinou. E quem o invalidará? Ué, amado, se você acredita
que Deus é Deus, mas que lá no céu houve uma rebelião, que Deus não sabia de nada e tal, você não acredita na palavra de Deus. Olha aqui, ó. Pois o Senhor dos Exércitos determinou, e quem o invalidará? O que Deus falou, está falado. A sua mão estendida está, e quem o fará voltar atrás? Quem é abençoado? Que Deus é esse que você está servindo? No ano em que morreu o rei Acaz, veio este oráculo. Não te alegres, ó Filistia, toda, por ser quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. Não vou entrar em detalhes aqui não, abençoado, o vídeo já está bastante grande, não vou entrar em detalhes não. Vamos lá, vamos terminar só a leitura aqui. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro, mas farei morrer de fome a tua raiz, farei morrer de fome a tua raiz, e será destruída o teu restante. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derrotada, porque do norte vem fumaça, e não há vacilante nas suas fileiras. Que responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião e que nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. Abençoados, o canal Reconciliados em Cristo, a qual eu sou o responsável dele, tem como objetivo estudos acerca da palavra de Deus. Esse foi mais um estudo acerca da palavra de Deus. E que aqui, através desse estudo, ficou bem claro de que Lúcifer também é Jesus. E não, como diz por aí nas chamadas igrejas, que é um ser caído do céu. Acreditar que Lúcifer é um ser caído do céu está... Bom, não encontro palavras para dizer o que uma pessoa dessa está falando. Olha, sinceramente, está bem claro aqui, abençoado, a quem se refere a palavra Lúcifer. Lúcifer, do latim, portador da luz. Olha, em Apocalipse 2:28, Apocalipse todo mundo sabe que é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo João acerca de Jesus, né? Então, aqui está se referindo a Jesus. Olha aqui, Apocalipse 2:28, também lhe darei a estrela da manhã. Ficou bem claro, pessoal? Nós não podemos se calar, porque tem muita gente que não conhece essas verdades. Tem muita gente que estão aí enganados. E nós precisamos revelar essa verdade para essas pessoas, para que ela venha conhecer a graça de Deus e parem de sustentar esses cães gulosos que não se fartam. Amados, eu peço, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento. Se você tem um pouco de conhecimento acerca da palavra de Deus, da graça de Deus, faça seu vídeo, divulgue. Se você tem mais conhecimento acerca da palavra de Deus, melhor ainda, faça seu vídeo, divulgue. Vamos levar a graça de Deus a todas as pessoas que ainda não têm conhecimento. E deixar que o Espírito Santo de Deus possa fazer a sua parte. Porque uma coisa eu creio, abençoado, que a palavra de Deus não volta vazia. E se nós pregamos a verdade, você pode ter certeza que a verdade, ela
que está acima de tudo. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Graça e paz.